Olá, pessoas! Aqui é Gilson Lorente, editor de fotografia do MeioBit, e estamos aqui com a nossa sexta aula do curso de Introdução à Fotografia. Como falei na aula passada, as 3 aulas subsequentes seriam para falarmos sobre as 3 principais regulagens de nossa câmera. Falamos sobre a abertura do diafragma, semana passada, uma aula muito longa que deixou muitas dúvidas pelos e-mails que eu estou recebendo, e hoje vamos falar sobre a velocidade do obturador. O obturador é muito simples. É uma cortina que se encontra na frente do sensor fotográfico. E essa cortina abre e fecha, deixando entrar luz. Como eu disse na aula passada, o que controla a quantidade de luz que entra na sua câmera é a abertura do diafragma. O obturador vai controlar por quanto tempo essa luz vai entrar pela lente e incidir sobre o sensor fotográfico. Se a gente tira aqui a nossa lente, estamos aqui usando novamente a Nikon D7100 como exemplo, nós temos o espelho do sistema reflex aqui dentro e atrás do espelho nós encontramos o obturador. O obturador são 2 cortinas que ficam, uma cortina fechada, a outra fica aqui aberta. Quando você aciona o obturador da sua câmera, a primeira cortina abre, deixa a luz entrar e a segunda cortina fecha. E depois o sistema se arma novamente. Essa abertura, esse tempo que as 2 cortinas ficam abertas ao mesmo tempo, que é quando o seu sensor está recebendo luz, é controlado por uma velocidade. E essa velocidade você determina na câmera. Você pode começar com velocidades longas, como 30 segundos, ou seja, o obturador fica aberto 30 segundos, até velocidades altíssimas, que são medidas por uma fração. Por exemplo, estamos aqui com a nossa D7100, vamos ligar ela. E eu estou aqui com uma velocidade de 100. O que está dizendo essa velocidade de 100? É 1/100 avos de segundo. Ou seja, o tempo que o obturador fica aberto é 1 segundo dividido por 100. Ele pode ser mais rápido? Claro, ele pode ser mais rápido. Podemos colocar ele em 500. Ou seja, o obturador ficou aberto 1/500 avos de segundo. 1 segundo dividido por 500. Isso é uma velocidade alta? Depende. Para algumas situações, ainda é uma velocidade baixa. Ela pode ser mais rápida? Ela pode ser mais rápida. A gente pode chegar a 4.000. 4.000 avos de segundo. É o tempo que o nosso obturador ficou aberto nessa situação. E essa é a metade ainda da velocidade que essa câmera pode alcançar. Olha lá, ela pode ir a 8.000 avos de segundo. Da mesma forma, ele pode ser mais lento. Eu posso chegar, por exemplo, a 1 segundo. Ou seja, o meu obturador ficou aberto por 1 segundo. Ele pode ficar aberto mais tempo, 4 segundos. Fechou. 4 segundos parece ser pouco tempo, mas quando você está esperando esses 4 segundos acontecerem, ele é um tempo muito longo. E o máximo que esse obturador vai ficar aberto são 30 segundos. Está aqui, aberto por 30 segundos. Pô, mas existem situações que a gente realmente precisa que esse obturador fique aberto 30 segundos? Sim, existem. E eu vou falar para vocês já quais são. Mas o que você tem que entender com essas velocidades que nós estamos aqui trabalhando no obturador? Olha só, está aberto ainda. Estamos vendo o sensor fotográfico lá dentro. Então, está por aqui, está aberto. Estamos esperando acabar 30 segundos, que é um tempo gigantesco. Quando você fechou, 30 segundos de abertura. E nós temos o modo B. O que é o modo B? O modo B, bulb. Enquanto o disparador estiver apertado, o nosso obturador está aberto. Soltei, ele fecha. O que você tem que entender da velocidade do obturador para a nossa fotografia? Quanto mais rápido esse obturador está abrindo e fechando, menos luz ele está deixando entrar. Por menos tempo está entrando aquela luz que você determinou lá no seu diafragma. E eles têm uma relação, uma correlação. Ou seja, lembra que a gente tinha lá os números do diafragma? Que normalmente, quando você pulava de 2,8 para 4, você tirava metade da luz. Se você pulava do 4 para o 2,8, você dava o dobro da luz. Com o obturador é a mesma coisa. Cada vez que eu dobro
a velocidade do meu obturador, ele tira metade da luz que está entrando na câmera. Quando eu diminuo pela metade a velocidade do meu obturador, ele dá o dobro de luz que estava entrando antes. E também acontece aquela facilidade com as câmeras eletrônicas que a gente não tinha nas câmeras mecânicas. Existem agora terços em terços da velocidade do meu obturador. Por exemplo, se eu estou aqui na minha velocidade 1,125, ou seja, 1,125 avos de segundo, a próxima velocidade é 1,160, ou seja, ele tirou um terço da luz que estava entrando. A próxima velocidade, 200, ou seja, ele tirou mais um terço da luz que estava entrando. E a próxima velocidade, 1,250. Nas câmeras mecânicas tradicionais, ele pularia do 1,125 para 1,250, ou seja, o dobro. Dobrou a velocidade, tirou metade da luz. Diminuiu pela metade a velocidade, temos metade da luz entrando. Ou seja, a mesma lógica que nós temos lá na nossa abertura do diafragma é a lógica que nós temos na nossa velocidade do obturador. Olha só, agora eu tenho dois recursos já na minha câmera, vai ter mais um que a gente vai aprender na aula passada, aula que vem, né? Nós temos dois recursos na nossa câmera que controlam a entrada de luz e eu posso escolher um dos dois para mim estar mexendo nas minhas regulagens para atingir a luz necessária. O nosso diafragma tem como efeito colateral o controle da profundidade de campo, que a gente falou na aula passada. O meu obturador vai ter um outro efeito colateral. Quanto mais rápido estiver o meu obturador, mais ele vai congelar objetos que estão em movimento. Quanto mais lento estiver o meu obturador, mais objetos em movimento estarão borrados. Ou seja, o obturador fica aberto tanto tempo que o objeto que está se mexendo ainda consegue borrar a imagem. Olha só que legal. Ou seja, essa é outra regulagem que não é só quantidade de luz, ela me traz um efeito colateral também. Então, objetos que estão em alta velocidade, vai fotografar corrida de Fórmula 1, NASCAR, ou mesmo apresentação de dança, dependendo da situação em que as pessoas estão se movendo, um obturador muito lento, que está deixando entrar muita luz, né, ainda mais em situações de pouca iluminação, ele vai borrar aquela imagem. Se você aumenta a velocidade desse obturador, você consegue congelar aquelas imagens que estão em movimento. Olha só que maluquice. Por exemplo, a gente tem a foto 1 que está rolando aí para vocês. É uma foto de um parque de diversão, onde está lá a roda gigante e outros brinquedos se mexendo. Vocês podem notar que é uma situação de muito baixa iluminação, um obturador rápido iria tirar muito da luz que a gente está registrando a cena, e a velocidade do obturador que estava usando nesse momento acabou borrando um pouco os brinquedos. É um efeito até interessante, um efeito até bacana. Olha aí a foto 2. A foto 2 a gente tem um casal e o fundo parece que está borrado. Como assim esse fundo está borrado? Como assim esse fundo está em movimento? A gente estava naqueles brinquedos que ficam rodando em playground. O casal estava sentado de um lado, o fotógrafo estava sentado do outro e esse brinquedo estava rodando. Como o obturador estava um pouco lento, 1,60, 1,80, 1,125 já dá para fazer esse efeito, o casal está parado, a foto ficou congelada neles, mas o fundo estava em movimento e a velocidade do obturador proporcionou esse burrão que você tem aí, desse efeito de movimento que a gente está tendo atrás do casal. Olha só, foto 3, uma dançarina, então foi um show no Teatro de Presidente Prudente, do Centro Cultural, e elas estavam dançando, um show de samba, e essa bailarina estava sambando, e a velocidade do obturador foi suficiente para congelar o movimento dela. Mas logo depois, na próxima foto, a gente vê alguns, estava com uma câmera com uma lente um pouco mais escura, e teve que usar um obturador um pouco mais lento para garantir a quantidade de luz que estava entrando, e vocês veem que os braços, né, as pernas, estão borrados. Ou seja, a velocidade do obturador não foi suficiente para congelar o movimento da dançarina, e você tem esse movimento borrado na foto. A próxima, olha só, uma dupla exposição. Fala, mas peraí, como isso é feito com Photoshop? Não, isso é feito com a câmera mesmo, não no estúdio.
Você apaga todas as luzes do estúdio, você está usando um fundo preto, você tem um flash para bater nessa pessoa, você coloca o diafragma em longa exposição, 30 segundos, por exemplo. Tá tudo escuro? Beleza, não tem problema. Você coloca o modelo numa posição, você bate o flash congela essa imagem dela de um lado, aí ela vai para o outro lado e interage com ela mesma que está, e você bate o flash de novo. Ou seja, 30 segundos de exposição, você consegue fazer isso no local que está totalmente escuro, utilizando o flash e a sua câmera. Qualquer câmera consegue fazer isso. Na próxima foto, olha que legal, dançarinas da dança do ventre. É uma escola de dança do ventre muito famosa que tem em Presidente Prudente, da Chay Azurá, e elas precisavam de um cartaz, um espetáculo que ia chamar Utopia, e elas precisavam de um cartaz meio maluco, como se o mundo estivesse acabando, essa coisa toda. E essa foto foi feita com uma longa exposição. As modelos ficaram paradas por 30 segundos. Você coloca a câmera no tripé, coloca o seu obturador para 30 segundos, pá, abriu, bate um flash para congelar elas, e cada risquinho desses que vocês estão vendo atrás das modelos é uma lanterninha de LED que a gente ficou atrás, balançando. Ai, mas vocês não aparecem na foto? Não, tá tudo escuro. Se não bate luz na gente, a gente não é registrado. Óbvio que você tem que tomar alguns cuidados, você tem que estar vestido de preto para não ter problema de refletir luz, né? Quanto menos luz você refletir, menos você vai aparecer nessa foto. Isso é o que a gente chama de paint light. Tá? A gente vai ter estou planejando uma aula prática para a gente brincar com isso para mostrar para vocês como é que faz. E a próxima foto foi feita no mesmo dia. Essa é a Chay Azurá, a dona da escola. E como que é feito esse movimento? De novo, 30 segundos. Ela está com duas taças com velas dentro, né? É uma dança característica da dança do ventre também. E ela fez esse movimento com as velas. 30 segundos, apaga a luz, pam, disparou a câmera. Ela faz esse movimento com as velas. Ao terminar o movimento, pá, você bate um flash. Que é para congelar ela no momento que ela tá e você fica com esse borrão. Ou seja, existem várias possibilidades da gente brincar com a nossa velocidade do obturador. Lembrando, são 3 regulagens. O diafragma, que controla a quantidade de luz. O obturador, que controla o tempo que essa luz está entrando, e o ISO, que a gente vai falar na aula que vem, que vai controlar a sensibilidade do sensor em relação a isso. Só aí na próxima, depois que a gente falar de todas essas regulagens, a gente vai mostrar como que essas 3 regulagens trabalham junto e como que você controla essas 3 regulagens para fazer a melhor foto possível. Então, e como funcionam os obturadores das nossas câmeras compactas, dos nossos celulares, das nossas câmeras mirrorless? Vocês já tiveram a oportunidade de tirar a lente de uma câmera mirrorless? Ela não tem o obturador. Você tira a lente, você já dá de cara com o sensor fotográfico, ou seja, não tem obturador, não tem espelho, é só a lente e o sensor. E como que se dá o acionamento de obturador nessas câmeras? Ora, eles não possuem o obturador mecânico, não tem essa peça mecânica entre o sensor e o espelho, ou seja, o espelho também, né? A velocidade do obturador é dada através de acionamento via software do sensor fotográfico. Ou seja, o sensor fotográfico está lá, captando a imagem, e quando você aciona o botão disparador, ele congela aquela imagem na velocidade de obturador que você determinou. Olha só, isso também acontece com o celular, isso também acontece com a sua câmera compacta. Por isso que existe o atraso entre o acionamento do obturador e a captura da imagem. Dependendo, quanto mais cara for a sua câmera, menor é esse tempo de atraso. Ou seja, você aperta o obturador e ainda dá um leve delay até a imagem ser capturada. Em celulares isso é muito alto, esse tempo é muito alto. Em algumas câmeras compactas ele é um pouco menor. E nas mirrorless, se vocês prestarem atenção nas propagandas de lançamento das câmeras mirrorless, vocês vão notar que uma coisa muito importante que eles sempre colocam na propaganda é o tempo de resposta. Ou seja, não é tão rápido quanto de um obturador mecânico. Mas eles tentam melhorar cada vez mais para que esse tempo de resposta entre o apertar do disparador e a captura da imagem seja cada vez menor. E por fim, a última coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: existe uma grande relação entre velocidade do obturador e fotos tremidas. Sim, você está lá fotografando. Quanto mais lento for o seu obturador, maior a capacidade de você
tremer a câmera. Quanto maior for a distância focal da sua lente, mais isso acontece. Ou seja, quanto maior a distância focal, mais velocidade de obturador você precisa para você não tremer aquela foto. E essa é outra coisa que você tem que determinar com você. Você tem que determinar qual que é a menor velocidade de obturador que você consegue fotografar sem tremer uma foto. Quando eu comecei na fotografia, lá quando eu comprei a minha Zenith, eu conseguia fazer uma foto tranquilamente com velocidade de obturador em 1,30, ou seja, 1/30 de segundo. Hoje, 20 anos depois, eu já não tenho mais essa firmeza na minha mão. Eu não tenho mais a confiança de fazer uma foto em 1,30. Então tem que aumentar um pouco essa velocidade para a gente poder, para mim ter a certeza de que eu não tremi naquela foto. Uma conta básica que todo mundo emprega e ela funciona é que você deve usar a velocidade do obturador sempre o dobro da distância focal que você está usando. Então, se você está usando uma lente 50mm, se você quer ter certeza que você não vai tremer nessa foto, você tem que usar uma velocidade 1, 1,100, 1,125. Se você está usando uma lente 200mm, pelo menos 1,400, para você ter certeza que você não vai tremer nessa foto. Por isso que eu digo que essas câmeras ultra zoom que a gente tem aí no mercado com 1000mm, 1200mm, 1400mm, é um absurdo. Você não consegue fazer uma foto na distância focal máxima dessas lentes ultra zoom sem tremer, sem estar com a câmera num tripé. Então é um recurso meio mandrake que você tem aí na sua lente, já que você precisa de um acessório, já que você tem uma limitação de uso quando você vai fazer essa fotografia. E claro, você também tem as lentes com estabilização de imagem, que seria um amortecedor ali dentro da lente que vai tentar prevenir essa tremida que você vai dar na hora de fazer a foto, né? Já viram pessoas que fotografam com a cabeça? Ela vai fotografar pleque, ela baixa a cabeça junto com a foto. Ah, minha foto não está nítida. Não, filha, é que você tremeu na hora de você fazer sua foto. Então a velocidade do obturador, quanto maior, mais você previne na hora de fazer essa foto, tá? E quando a gente diz lá que das lentes com estabilização de imagem, a propaganda das lentes diz assim, olha, essa lente previne em até 5 f-stops a estabilização da imagem. O que isso quer dizer? Do normal, ela fala para você, olha, você está usando aqui uma 500mm, normalmente você usaria 1000, mas você pode baixar em 5 f-stops aqui, que eu garanto que o estabilizador dessa lente vai aguentar. A imagem não vai ficar tremida. Sinceramente, às vezes é uma propaganda um pouco absurda dos fabricantes, mas o estabilizador de imagem ajuda bastante sim. Bem, recebi algumas perguntas, algumas dúvidas, selecionei 3 aqui para falar com vocês. O Carlos Ferreira perguntou na aula passada sobre a distância hiperfocal. Pô, a distância hiperfocal é uma coisa que é associada à distância focal, que é associada ao diafragma, e a gente usa muito para fotografar paisagem, para determinar o que vai estar nítido e o que não vai estar nítido numa paisagem. Eu preferi não falar sobre distância hiperfocal na aula passada, que senão a aula ia ficar gigantesca, e ela já ficou grande, e ia botar mais um fator para complicar a cabeça de vocês. Estou planejando uma aula prática onde a gente vai colocar alguns desses conceitos em situações reais, e lá eu prometo falar da distância hiperfocal para quem está interessado. É uma coisa legalzinha de você aprender. O João Vitor perguntou a questão de nitidez da zona focada, mesmo com grandes aberturas de diafragma. Sim, a lente perde nitidez. Mesmo aquele ponto que está focado, quando você abre muito o seu diafragma, que você está perdendo a profundidade de campo, você também perde nitidez no ponto que está focado. Que é aquela questão do diafragma muito aberto, vários raios de luzes entrando, e eles batem, eles ficam separados, e você perde nitidez na profundidade de campo, mas você também perde nitidez no objeto focado. Existe uma lenda de que toda lente tem o seu melhor ponto de nitidez 2 pontos a mais fechados do que o seu abertura máxima, né? Por exemplo, essa 50mm da Helios, que é a abertura máxima de 2, o melhor ponto de nitidez dela seria em f4. Mas isso é uma lenda. A gente sabe que as melhores lentes, as mais construídas, elas conseguem manter uma nitidez muito legal perto da abertura máxima, da sua abertura máxima de diafragma. Por exemplo, a 85mm 1.8 da Canon em f2 ela já é uma maravilha.
Visualmente, ela já tem uma nitidez muito bacana. Em 2 e em 1.8 ela não perde muita coisa. E o Carlos perguntou, olha só, ele quer saber o que é esse negócio que está parado aqui, que eu deixo aqui na minha mesa toda hora. Dá para ver daí na filmagem? Acho que dá, né? Isso daqui é um calibrador de monitor. A gente usa ele para calibrar o monitor que a gente usa para editar nossas fotos, para que ele chegue o mais perto da realidade possível. Talvez lá no fim do nosso curso a gente faça uma aula de gerenciamento de cores. Tem que ver ainda como fazer essa metodologia de gravar o que está acontecendo no computador e eu mostrar para vocês como que funciona esse sistema de calibração de cores. Gente, gostou do vídeo? Dá um like, assina o canal para receber as novas postagens e qualquer dúvida é só mandar para mim no e-mail gilson@meiobit.com. Até semana que vem.